Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Rivaldo Machado, professor aqui do SAI Digital, seu professor de Geografia. Hoje nós estamos encerrando essa série aí, né? Onde nós trabalhamos nossas 8 aulas, nós conversamos um pouquinho a respeito da litosfera, da crosta terrestre, do relevo. E agora vamos fechar aí a dinâmica climática, não é mesmo? Se você lembrar um pouquinho, no nosso último encontro, eu tinha fechado a nossa conversa lá com você através do quê? Através de um gráfico. Tenho certeza absoluta que você guardou esse gráfico na cabeça, certo? O que era aquele gráfico? Aquele gráfico lá, ele é um gráfico de uma mudança, um impacto ambiental, se você preferir, que vem acontecendo nas cidades no que diz respeito a essa climatologia urbana. O nome daquilo é chamado de ilha de calor. O que seria uma ilha de calor? Como é que essa ilha de calor ela trata de funcionar? Então, se você lembrar do seu gráfico, o que é que você tinha lá? No centro da cidade, as temperaturas são mais elevadas. A hora que você chega no bairro da periferia, a temperatura cai. E nas zonas rurais, a temperatura é menor ainda, né? Então, por esse fato que no centro da cidade as temperaturas são mais elevadas, a gente costuma dizer que naquele centro da cidade se formou o quê? Justamente uma ilha de calor. Aquela região, ela é mais quente que a região da periferia. E quanto mais distante nós estivermos dessa região central, as temperaturas vão ser menores ainda. Como é que funciona isso? Quais são suas características aí e como é que a gente pode perceber? Nesse centro da cidade, o que nós vamos acabar encontrando é uma presença muito grande de prédios, de calçadas e até mesmo de asfalto. E já lá nessa região rural, o que é que nós acabamos encontrando? Uma quantidade um pouco maior de vegetação. São as árvores, pequenas florestas, talvez o gramado, o solo desnudo. Como é que isso influencia na temperatura atmosférica? De uma forma extremamente simples. Essas estruturas mais urbanas que eu falei para você, o prédio, a calçada de cimento, o asfalto, eles fazem o quê? A hora que a energia do sol chega ali, eles devolvem isso para a atmosfera. Então, quando a gente vai medir a temperatura atmosférica, a gente mede exatamente ali. Não é mesmo? Então, se está devolvendo mais para a atmosfera, opa, aqui está mais calor. E eu vou me afastando desse centro, o que vai acontecendo? Essa temperatura vai caindo. Por quê? Porque você tem agrogramado, o solo ou a árvore, a floresta. Esses elementos eles vão ter a capacidade de fazer o quê? De reter o calor. Então eles não devolvem isso para a atmosfera, fazendo com que a temperatura da atmosfera ela fique com uma temperatura, me desculpe, um pouquinho menor. Esse é o fenômeno da ilha de calor. Muito interessante isso. E é comum, e a gente percebe a presença disso nas grandes cidades com uma facilidade muito grande. Tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Hoje, como é de praxe, como é de costume, nós vamos encerrar esse nosso conjunto de aulas de que forma? Justamente fazendo alguns exercícios, que como eu sempre digo para você, exercício é muito bom, exercício é muito legal. Não é mesmo? Então tá lá, ó. Nosso primeiro exercício está esse aqui. A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa aumento da longitude, diminuição da pressão atmosférica, aumento da tensão do ar, diminuição da latitude, diminuição dos valores de insolação, né?
Então a gente conversava um pouquinho lá na nossa penúltima aula a respeito disso aqui, né? Olha lá, ó, mais um ponto interessante para você. Nós vimos a tal da variação da pressão atmosférica. Mostrei para você que essa pressão atmosférica ela acaba fazendo o quê? Variando muito de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a pressão atmosférica. Mas a pressão atmosférica ela também acaba fazendo o quê? Ela acaba sofrendo uma alteração conforme a altitude. Por quê? A atmosfera ela tem um determinado limite, certo? Então, essa coluna de gases. Se eu estou, por exemplo, na altitude zero, estou lá no oceano, nível do mar, a minha coluna de ar vai ser muito superior, muito maior do que o cara que está lá no Everest a mais de 8.000 metros de altitude. Então aqui no oceano a pressão atmosférica ela vai ser muito maior. Até porque você tem uma quantidade menor de gases. Então olha lá, ó, é correto afirmar que o aumento da altitude causa diminuição da pressão atmosférica. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá dar uma olhadinha em mais uma outra atividade aqui. Opa, me desculpe, essa. Os invernos e os verões no hemisfério norte, essa é bem legal, hein? Costumam ser em média mais intensos que no sul. Sobre esse fenômeno não pode-se afirmar que as amplitudes térmicas no hemisfério norte, porque a concentração, as amplitudes térmicas são maiores no hemisfério norte, porque a concentração de terras nesse cemitério as acentua. B. As amplitudes térmicas são mais baixas no hemisfério sul em função da predominância de oceanos, condicionando maior retenção de energia pela água. As amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes, e as amplitudes térmicas são derivadas diretamente da exposição da insolação. O que a nossa questão ela está trabalhando aqui é uma coisa muito simples. Tá? A gente costuma dizer que o hemisfério norte é o hemisfério das terras. Tem mais terra, mais continente no hemisfério norte. Enquanto o hemisfério sul acaba apresentando o quê? Ele é o das águas. Tem menos continente e mais águas. Você lembra da maritimidade, da continentalidade, que nós conversamos um pouquinho a respeito dela na última aula? Pois é, ela está aqui. O que está trazendo ali para nós? Está trazendo assim, ó. Se no hemisfério norte nós acabamos encontrando a presença de mais continente, lá é a continentalidade. Continentalidade, ela apresenta o quê? Uma maior amplitude térmica. Então nós vamos acabar tendo o quê? Já no hemisfério sul, mais água, é a maritimidade, menor amplitude térmica. Então quando a gente vai falar aqui, a gente não pode afirmar o quê? Que aqui, ó, as amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes? Não são. Nos continentes as amplitudes são maiores, não tem tanta umidade. Lembre dos desertos que eu citei para você como um exemplo aí. Já por outro lado nós acabamos encontrando o quê? Quando nós temos aí os oceanos, nós vamos ter uma amplitude térmica menor, que é a maritimidade. Você percebeu? É um conceitinho aqui, um conceitinho acolá, onde nós acabamos tirando o quê? Uma quantidade muito grande e uma quantidade muito significativa de conhecimentos aí. Tudo bem? Tudo legal? Então vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para nós. Olha lá a questãozinha novamente, que ela apareceu aqui, que é a questãozinha que vai falar de quê? Ela vai falar justamente de um fenômeno que nós já comentamos aqui. Então assim, ó, a figura mostra um problema ambiental que exige para sua solução mudanças no processo de ocupação do espaço geográfico. A ocupação do solo e as edificações precisam se adequar às exigências ambientais,
que preservam a circulação do ar e permitem maior reflexão dos raios solares. Só assim haverá diminuição, né? Então tá lá, ó, nosso gráfico que já é um gráfico conhecido. No centro da cidade as temperaturas são maiores, elas chegam lá um pouco mais de 33 graus. Na região rural, nas fazendas, isso dá uma diferença de 3 graus aí, não é mesmo? Não conhecemos já esse fenômeno, é? Ela é justamente a ilha de calor, também conhecida como ilha de calor urbano, certo? Então tá aí, nossa ilhazinha de calor, que ela é interessante também. Fechar a nossa brincadeira de hoje aqui. Último exercício do dia. A temperatura atmosférica varia de um lugar para outro, mas também pode apresentar variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação. Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura atmosférica, é correto afirmar que: alternativa A. As variações de temperatura no continente são menos acentuadas que nos oceanos, devido à diferença do comportamento térmico do meio sólido e líquido. B. A influência da altitude ocorre porque o calor é irradiado da superfície da Terra para o alto e a atmosfera se aquece por irradiação. Assim, quanto maior a altitude, maior a temperatura. C. Relevo pode facilitar ou dificultar a passagem de massas de ar. Por isso, a presença de altas cadeias de montanha no litoral evita a formação de desertos. D. A variação da temperatura com a altitude deve-se fundamentalmente à forma esférica da Terra. Em função disso, a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. E o fenômeno da continentalidade térmica explica porque quanto mais distante estiver uma área do continente, menores são as suas oscilações. Então o que é que nós encontramos aí? Olha lá, alternativa D é a correta. A variação da temperatura com a latitude deve-se fundamentalmente à forma esférica da Terra, e em função disso a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. No Equador nós temos as mais elevadas temperaturas e nos polos as menores. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você. Só um minutinho, agora sim, um grande abraço para você, até mais.